A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um momento com a palavra de Deus e é um prazer estarmos de volta meditando, recebendo do Senhor mais uma mensagem que vem de encontro aos nossos corações. Felizes porque Deus tem agido em nossas vidas de uma forma poderosa. Desde já gostaria de te convidar a se inscrever, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, e acionar o sininho das notificações para que você fique por dentro daquilo que nós temos publicado a cada semana. E compartilhe o máximo que você puder com as pessoas que você ama e que você reconhece que precisa ouvir a palavra de Deus nesses momentos tão difíceis que temos vivido. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre uma situação bíblica que está no Salmo de número 84, onde nós vamos aprender a transformar desertos em mananciais. É possível, sim, em meio às dificuldades, em meio a situações áridas, secas, recebermos de Deus a capacidade de transformarmos essas situações em mananciais de bênçãos, como diz a palavra do Senhor. No Salmo 84, do versículo 4 ao versículo 7, nós lemos assim: Como são felizes as pessoas que frequentemente estão em tua casa, louvando o teu nome para sempre. Felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir pelos retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes, transformar tristezas e sofrimentos em alegria e bênçãos em lugares cobertos de flores e frutos com a chuva da primavera. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus e vão sempre ao templo em Sião para adorar ao Senhor. Este é um salmo de peregrinação, um salmo em que os servos de Deus caminhavam para o templo em Jerusalém para adorarem ao Senhor nos períodos de festas ou de culto em adoração ao nosso Deus. E esse salmo retrata a capacidade desses adoradores, desenvolvidas através da adoração a Deus, a capacidade de se revestirem, não é, com a condição espiritual de transformarem desertos em mananciais. Por isso, do nosso tema, né? Como transformar desertos em mananciais. Primeiramente, nós aprendemos, né, no versículo 4, como diz aqui, como são felizes as pessoas que frequentemente estão em tua casa, louvando o teu nome para sempre. O primeiro princípio, né, que nós aprendemos com esses salmistas, né, que são os filhos de Corá, eles nos ensinam que é possível transformarmos esses desertos em mananciais à medida que conseguimos manter a nossa vida na presença de Deus. É isso que o versículo 4 está dizendo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, manter uma vida na presença de Deus não é uma coisa muito comum ou automática, né? Apesar de sabermos espiritualmente que Deus está em todos os lugares e os seus olhos, né, alcançam toda a terra e não existe nenhum lugar dentro do qual podemos nos esquecer dos olhos de Deus, como diz o Salmo 139. Porém, permanecer conscientemente na presença de Deus como um adorador, como o Salmo 24 até diz, né? Quem permanecerá diante do trono de Deus, na presença, nos atos do Senhor, aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Nesse contexto bíblico, versículo 4 do Salmo 84, ele vai falar que é preciso exercitar essa busca constante pela presença de Deus. Sabemos o quanto é difícil nos mantermos na presença de Deus, por vários motivos. Eu coloquei alguns aqui, como por exemplo, problemas pessoais. Não é? Quando passamos por problemas pessoais, nós sentimos uma necessidade íntima, pessoal, de nos escondermos de tudo e de todos. E de tentarmos buscar, né, na nossa solidão,
o consolo, a saída, o conforto, e nem sempre nesses momentos nós buscamos a presença de Deus. Às vezes entramos em contato com as pessoas mais próximas, buscamos alguns conselhos, direcionamentos, né, com pessoas íntimas, mas nem sempre buscamos a presença de Deus quando estamos passando por problemas pessoais, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, às vezes uma dificuldade que estamos enfrentando no nosso trabalho, né, com um colega de trabalho, com uma situação nova que surgiu, ou às vezes com os filhos, aqueles que têm filhos, né, que têm que enfrentar o problema pelos filhos, que têm que ajudá-los a resolver os seus problemas, ou indiretamente vivendo os problemas que esses filhos estão vivendo, ou a comunicação, o relacionamento, né, ou às vezes até mesmo no casamento. É muito comum várias pessoas hoje, vários casais, estarem passando por problemas no casamento, por diversas situações. E aí, né, automaticamente nos sentimos coagidos, né, por esses problemas, por essas situações, essas dificuldades, a nos afastarmos da presença de Deus, a buscarmos dentro de nós saídas, soluções e forças para enfrentarmos essas situações. E aí não funciona, por quê? Porque nós não temos força suficiente para transformarmos situações áridas, desertas ou desérticas em mananciais de bênçãos. Só na presença de Deus vamos adquirir essa capacidade. Então, às vezes, esses sentimentos, ao invés deles nos empurrarem para a presença de Deus, eles nos empurram para distante de Deus, para longe de Deus. E, conscientemente, precisamos compreender isso para, neste momento, buscarmos a presença do Senhor e derramarmos nossos corações e sermos envolvidos pela capacidade espiritual vinda do Senhor, através da ação do Espírito Santo em Cristo Jesus, de transformarmos desertos em mananciais. Como transformar desertos em mananciais? O segundo conselho que o salmista nos dá, ele diz assim: faça do Senhor a sua força. Ele nos orienta a fazer de Deus, a fazer do poder de Deus a nossa própria força. Olha o que está no versículo 5. Felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem seu coração seguir pelos retos caminhos de Deus. Felizes são as pessoas que fazem do Senhor a sua força, que encontram em Deus a sua força. Naturalmente, nós sabemos que é difícil, né, passarmos por um processo que nos leva a confiar naquilo que exige de nós um exercício de fé. Porque quando estamos passando por situações difíceis, como esses desertos, né, nós queremos encontrar alguma coisa física sobre a qual nós vamos apoiar nossas vidas, um ombro amigo, alguém em quem podemos nos apoiar, nos direcionar, direcionar as nossas próprias vidas com um conselho. E aí, né, os nossos olhos começam a caçar situações que nos levam a certa segurança. E à medida que fazemos isso, a nossa alma vai se distanciando de Deus. Porque quanto mais nos afastamos de Deus conscientemente, mais a nossa alma sente sede, deseja a presença de Deus. Então, ele vai nos ensinar através dessa palavra a exercitarmos a nossa confiança, a depositarmos as nossas forças em Deus. É como se fosse algo que gerasse em nós uma retroação. Ao invés de direcionarmos nossas forças para situações desérticas que estivermos vivendo, devemos direcionar as nossas forças emocionais, espirituais, intelectuais para Deus, através da busca, da adoração, da consagração, através de uma dependência consciente de Deus. E automaticamente, de uma forma espiritual, a força de Deus domina as nossas vidas, como o próprio apóstolo Paulo falou, não é? Que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então as nossas forças não podem, não devem ser utilizadas para transformar esses desertos em mananciais, porque nós não temos essa capacidade sobrenatural.
mas devemos utilizar, direcionar as nossas forças e capacidades na adoração, na busca de Deus. E Ele, através do seu poder, transforma todas essas situações em nossas vidas. Então, eu acredito que, naturalmente, dificilmente vamos conseguir transformar desertos em mananciais, mas no poder de Deus, com certeza, nós conseguiremos. E o salmista nos orienta a fazermos do Senhor a nossa força. Isso é uma questão de fé. O nosso esforço deve ser para continuarmos acreditando, crendo, exercitando a nossa fé numa total dependência de Deus. Porque o poder para transformar desertos em mananciais vem do Senhor, à medida que o adoramos, à medida que lançamos nossos corações na presença dele. O outro conselho que ele nos dá é: não deixe, de escolher, de fazer suas escolhas debaixo da direção de Deus. E é simples, esse conselho, mesmo parecendo ser tão difícil, fazermos escolhas debaixo da direção de Deus, é muito simples. Por que é muito simples? Porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece o nosso futuro. Ele sabe o que vem à frente. A nossa visão, às vezes, é uma visão limitada apenas pelo passado, por aquilo que já vivemos e por aquilo que estamos vivendo no presente. Mas não sabemos o que vem, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas Deus sabe. Então, o salmista, no versículo 5, a parte B, ele fala justamente isso. Diz assim: felizes são também as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração, agora ele diz, seguir pelos retos caminhos de Deus. Seguir pelos caminhos de Deus deve ser uma resolução do coração, do meu coração e do seu coração. Você deve resolver, você deve praticar essa ação de caminhar debaixo da direção de Deus. Por este fato, por ele conhecer o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Melhor se lançar na direção de Deus, se lançar sob a direção de Deus, porque ele conhece o caminho perfeito para a sua vida e para a minha vida. Mesmo que naturalmente não seja fácil fazer isso, já que a nossa tendência é tomar decisões baseado automaticamente nas nossas emoções, nos nossos impulsos, nos desejos dos nossos corações, ou até baseado nos conselhos de outras pessoas, mas dificilmente tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, na direção do Senhor. Então, todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. Ele conhece todos os nossos caminhos. Por isso que devemos confiar a Ele a direção das nossas vidas. E assim nós vamos conseguir transformar esses desertos em mananciais. Porque a nossa visão espiritual, através da adoração, vai nos fazer enxergar o que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Isso é perfeito demais. É muito bom adquirirmos a capacidade vinda do Espírito Santo de termos uma visão futura do projeto de Deus para as nossas vidas. Senhor maravilhoso, só Ele é capaz de fazer isso por nós e em nós. Mas a decisão de submeter ao caminho do Senhor, à direção do Senhor, é sua e é minha. Mas nesse momento Deus está te ensinando, está me ensinando a transformar vales áridos, desertos em mananciais. E por último, não menos importante, nós aprendemos com o salmista que não devemos deixar de adorar a Deus a despeito de qualquer situação. Olha o que diz o versículo 7, uma lição preciosa para nós. Sempre que surge uma dificuldade, essas pessoas, esses adoradores, esses filhos, que recebem de Deus a capacidade de transformarem desertos em mananciais, essas pessoas, elas recebem a força de Deus, vão sempre ao templo em Sião para adorar ao Senhor. Sabemos que é muito comum, em meio às dificuldades, nossos lábios se fecharem, nossos corações se retraírem dentro de nós e perdermos naturalmente a capacidade de adorarmos a Deus. É como se o nosso coração se rebelasse contra Ele e dissesse:
não vou te adorar porque as coisas estão difíceis para mim. Mas nesse momento, as pessoas, os adoradores, os filhos, aqueles que recebem de Deus a capacidade de transformar desertos em mananciais, eles adoram. Nas dificuldades, nos momentos mais difíceis, nós conhecemos os verdadeiros adoradores. Porque os seus joelhos não se dobram para as dificuldades, não se dobram para os problemas, mas os seus joelhos se dobram na presença do Senhor. Os joelhos de um adorador não se curva perante os obstáculos. Os joelhos de um adorador não se dobra perante as adversidades, mas os joelhos de um adorador se curva, se dobra na presença do Deus Todo-Poderoso, sabendo que toda ação capaz de transformar desertos em mananciais vem dele. E é na adoração que nós encontramos essas respostas de Deus. É na adoração que encontramos essas ações de Deus. Quando ele contempla a ação de um coração contrito e adorador, Deus transforma desertos em mananciais. É assim que ele quer encontrar o seu coração nesses dias. É assim que ele quer encontrar o seu coração em meio às dificuldades, subindo ao templo em adoração, se curvando na presença de Deus, dobrando o seu joelho no seu quarto, onde você estiver, uma atitude de adoração, reconhecendo que vai passar, reconhecendo que essa situação será transformada em um manancial pela mão poderosa do nosso Deus. E eu creio, queridos, que conseguimos ir de força em força, como diz a própria palavra, quando nós não paramos, quando nós continuamos. E às vezes fisicamente o corpo não nos permite caminhar, mas a nossa alma precisa continuar buscando a presença de Deus em adoração. Precisamos manter a nossa adoração, porque é Ele quem renova as nossas forças. É Ele quem age em nossas vidas. É Ele quem transforma. É Ele quem possui o poder de transformar desertos em mananciais. Em Cristo podemos. Em Cristo nós somos capacitados, habilitados dia a dia a sermos agentes de transformação de desertos em mananciais. Seja um agente de transformação. Pode ser na sua vida, a realidade que você está vivendo, ou vive, ou viverá, ou na vida de outras pessoas. Seja em Cristo Jesus, através de uma atitude de adoração, de entrega, de louvor a Deus, de confiança, de fé, de que Ele te revestirá com a capacidade de transformar desertos em mananciais. Que Deus te abençoe.